Malaquias, ele está ali, o último livro do Antigo Testamento. É um livro pequeno, livro de 4 capítulos, mas maravilhoso. E aí o Marco fez essa arte aqui, ó, que o tema dessa mensagem é Deus quer relacionamento e não rituais. Ali, num primeiro momento, parece um berrante aquele negócio ali, sabe? Mas não é um berrante não, tá? O Marco fez ali é um chofar, é isso? E o que nós estamos passando um X naquele chofar? Porque hoje nós temos visto em algumas igrejas essa prática, vamos tocar o chofar, vamos quebrar as barreiras, vamos derrubar as muralhas, vamos anunciar uma entrada triunfante do pastor, vamos colocá-lo num pedestal, vamos fazer isso e aquilo e vamos exaltar o homem. Então isso é abominável aos olhos do Senhor. Toda adoração é a Ele, somente a Ele. Todo louvor, toda glória, toda honra. E o livro de Malaquias, ele fala muito sobre isso. E é interessante que, claro que a Bíblia toda se aplica no Brasil hoje, mas o livro de Malaquias, quando você lê, parece uma luva. Ele se encaixa ao que nós estamos vivendo, a nossa nação. Entendeu? Tudo aquilo que a gente vê lá nesse livro, e nós vamos fazer uma série de 6 ou 7 estudos a respeito do livro, e hoje nós vamos falar de Malaquias 1, de 1 a 5 apenas, uma introdução, mas tem muita coisa para nos falar a respeito deste livro aqui. Malaquias 1, de 1 a 5, eu vou projetar os textos aqui, todos os textos. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos termos de Israel. Tudo bem? Deu para entender certinho? A leitura está diferente da tua tradução, mas deu para entender certinho. Então, só para nós localizarmos o que se passa nesse livro, Malaquias, a tradução de Malaquias, do nome Malaquias, apesar de muitas pessoas acharem que Malaquias não é o nome de um profeta, mas é um termo, a maioria crê que Malaquias é um profeta, da mesma forma que Esdras, que Neemias e outros profetas. Malaquias é um profeta e o nome Malaquias significa mensageiro de Deus. Então, só pela introdução do livro a gente percebe qual é a mensagem. O Senhor usa esse homem para trazer uma mensagem para Israel. Então, o termo Malaquias é mensageiro de Deus. Quando nós lemos Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento ou da Velha Dispensação, e nós vamos ler Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, a gente às vezes não percebe que passou um prazo ali de mais ou menos 400 anos. Um período onde não houve, chamado silêncio de Deus, não houve nenhuma profecia, pelo menos não há um registro no cano judaico, na igreja, a respeito deste período. Mas isso não significa que o homem ficou sem literatura. Foi nesse período que surgiu a literatura apócrifa, que nós conhecemos aí alguns livros escritos por homens, mas que não foi considerado como inspirados pela igreja, pelo cano. Então eles não fazem parte da Bíblia. Mas dali surgiu, às vezes, Macabeus, surgiu alguns livros ali. Mas um período de aproximadamente 400 anos, chamado de silêncio de Deus. E durante esse período, a promessa do Messias já havia sido anunciada. Aliás, a promessa do Messias já tinha sido anunciada lá em Gênesis. Quando nós olhamos Gênesis, se não falar memória 3,15, nós já vemos que ali o Senhor já prometeu a vinda do Messias. Pouco mais para frente também Deuteronômio, ou seja, quando começa muito tímido lá em Gênesis,
Aí vai aperfeiçoando, vai trazendo, vem para Isaías, aí a gente vai vendo como é que será o nome dele, como é que ele vai morrer, como é que as suas vestes vão ser divididas. Aí você vai para Daniel, que fala da segunda vinda, antes dele ter vindo a primeira. Então é fantástico, a gente vê que a Bíblia, os livros vão aperfeiçoando. Mas nesse livro aqui, nesse período, a promessa do Messias já havia sido pronunciada. E existe uma semelhança bastante grande entre o livro de Malaquias com o livro de Neemias e de Esdras. Os problemas que Esdras e Neemias enfrentavam eram os mesmos problemas que Malaquias estava enfrentando aqui. Mas é de consenso com a maioria dos estudiosos que Malaquias veio um pouco depois de Esdras e Neemias. Aí alguém diz, mas por quê? Porque Neemias era um homem muito forte na sua fé e ele conduziu o povo com bastante maestria na construção do templo e tudo mais. Mas isso é só história, só para nós termos um pano de fundo aqui de como que aconteceu esse livro. Só que é o seguinte, os problemas que Neemias, ou que Malaquias, como homem de Deus, enfrentou naquele período, são os mesmos problemas que nós vemos hoje. Isso que é interessante. A perversidade dos sacerdotes, a perversidade do povo, inclusive dos sacerdotes daquela época, nós vemos claramente hoje, nos nossos dias. O relacionamento divorciado de Deus, do povo e dos sacerdotes, nós vemos claramente nos nossos dias. A ganância do povo, ganância financeira mesmo, e uma preocupação mais voltada para o ter daquela época, nós vemos claramente na nossa época. Mas o que mais me assustou quando eu estava fazendo esse estudo é o relacionamento divorciado de Deus. Ou seja, tentar enganar Deus com rituais. Fazer manobras, vamos colocar aqui, manobras espirituais, buscando um apoio de Deus, buscando uma aprovação do Deus Todo-Poderoso. E o Deus que conhece os nossos corações, sabe quando nós estamos tentando fazer alguma manobra espiritual. E Deus vem através do profeta Malaquias e manda uma profecia, como nós vamos ver daqui para frente, uma sentença. Vou pegar apoio ali do meu amigo advogado Newton, vamos ver o que é uma sentença do Senhor contra o povo de Israel daquela época. E a gente vai ver que não é uma mensagem fácil de ouvir, não é uma mensagem leve. E da mesma forma hoje, quando você traz uma mensagem um pouco mais pesada, as pessoas têm, no primeiro momento, uma resistência. Nossa, mas hoje você pegou pesado, hoje você bateu forte. Só que naquela época o Senhor batia muito mais forte, batia pesado. E o Senhor mandava as sentenças deles que era violenta. E havia naquela época uma frieza espiritual muito grande. Havia um culto insincero. Havia rituais, mas não havia vida no culto. Havia manobras, como eu disse, mas não tinha vida. As pessoas não cultuavam ao Deus verdadeiro. Iam-se para suas reuniões, mas não tinha vida nos seus cultos. Eu coloquei aqui nada diferente do que nós temos hoje. Só que o outro pano de fundo desse povo, ele tinha voltado do cativeiro babilônico. Então, uma parte dele, outra parte tinha ido para o Egito, outra parte tinha ficado na Babilônia, mas um povo voltou para a terra prometida. E eles voltaram sem nada. Havia uma incerteza com relação ao futuro, havia uma carência financeira, havia uma carência de emprego, havia uma carência de relacionamento. Então, esse povo, ele estava numa carência total. E aí, uma pessoa muito conhecida, a reverendo Augusto Nicodemos, diz assim, que mesmo na adversidade, vale a pena servir este Deus. Porque qual que é a tendência nossa? É que quando os problemas vêm, nós afastamos de Deus. Quando o problema vem, nós nos afastamos do Senhor, porque nós queremos melhorar para voltar. E é isso que o povo às vezes estava querendo. Só que tem que ser o contrário, tem que ser sempre um amor e uma busca contínua. Então isso é um pano de fundo, uma explicação histórica, só para nós sabermos o que aconteceu nesse período, como que estava o povo, quem era esse profeta Malaquias e tudo mais. Aí a gente começa então em Malaquias 1:1, que diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Aí eu vou fazer a pergunta, o que é uma sentença?
uma sentença. Se você pegar a tua Bíblia, talvez diz assim, peso pronunciado pelo Senhor. Mas a tradução é sentença pronunciada pelo Senhor, que é justamente um julgamento pronunciado por um juiz. Essa é a sentença do Senhor. Ele manda Malaquias falar. E o destinatário dessa mensagem, o destinatário dessa sentença, foram o povo de Israel. E não foi uma sentença gostosa de ouvir, mas foi uma mensagem dura, uma mensagem pesada. Não se tratava de consolo, mas de advertência vinda diretamente do trono de Deus. No decorrer do livro nós vamos ver assim, 5 ou 6 perguntas, assim, o Senhor usa Malaquias para ter um diálogo com o povo e recebe a resposta do povo através de Malaquias. A gente ouve, os estudiosos dizem assim, que foi ali uma sala de audiência, onde tinha um juiz e tinha o povo. O juiz falava e o povo respondia. Mas a sentença do Senhor era violenta. Havia formalismo e ceticismo, ou seja, as regras não comungavam com o culto voltado para o Senhor. E nós temos falado aqui nesse púlpito que nós temos aversão a regras. Nós não gostamos de regras, porque quando você coloca uma regra, quando você tem formalismo, apesar de ser necessário uma organização no culto, às vezes nós conversamos aqui, o Marco disse, a gente precisa mudar, para que não vire uma regra, para que as pessoas não sabem, não, tem que ser isso, depois tem que ser aquilo, depois tem que ser aquilo outro. Não, precisa ter uma organização, mas quando você parte para regras, quando você parte para o formalismo, muitas vezes nós damos mais valor às regras e aos formalismos do que à palavra de Deus. É interessante que, às vezes, a gente ouve algumas pessoas dizer assim, eu vou chegar depois, que hora começa o culto? 7h30. Bom, o louvor, 7 horas. O louvor vai até 7h30, eu vou chegar depois das 7h30 para ouvir a palavra. Espera aí, meu amigo, o louvor é culto. O louvor é tão culto quanto a mensagem, porque o que nós estamos louvando aqui é a palavra do Senhor. Se nós estivéssemos cantando um MPB aqui, tudo bem, mas nós estamos louvando ao Senhor. Alguma palavra do que foi louvado aqui, nesses louvores, usando a expressão do Marcos Salles aqui, algum louvor que foi entoado aqui hoje, ele teve alguma conexão não bíblica? Tem alguma palavra aqui que não estava dentro da palavra? Não, então ele é culto da mesma forma. E o Senhor não quer ritualismo. O Senhor não quer ritualismo, Ele quer relacionamento. O Senhor quer relacionamento comigo, quer relacionamento com o Marco, quer relacionamento com você. A Bíblia diz que Deus, Ele nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você também estávamos divorciados de Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso está no livro de Isaías. E nós estávamos separados do Senhor quando nós nascemos, porque nós nascemos pecadores. O Senhor nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. Deus é um Deus de relacionamento, um Deus de reconciliação, um Deus que busca o seu povo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde Gênesis, Deus sempre veio buscar o povo dele. Deus sempre veio ter um relacionamento com o povo dele. Nós que sempre nos afastamos, escondemos, não queremos, desprezamos, mas Deus sempre busca o povo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A sentença não teve origem na mente de Malaquias. Malaquias não, deixa aí, eu vou soltar uma sentença aqui, vou soltar uma profetada aqui para o povo. Não, foi uma mensagem que veio diretamente do trono de Deus. Foi uma sentença que Deus pronunciou, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Não foi uma sentença pronunciada por Malaquias, ou seja, criada a partir da concepção dele do que estava acontecendo, mas uma sentença pronunciada pelo Senhor. O Senhor que disse para Malaquias, vai e fala isso, vai e faz isso. Uma coisa que eu acho interessante, principalmente no Velho Testamento, é que os profetas eram tudo caba-macho. Quando Deus mandava eles falarem, eles iam e falavam. Não importa para quem fosse, não importa se era rei, não importa se era autoridade, não importava se era o povo, não importava quem era. Eles iam e diziam, assim diz o Senhor, e pá,
mandava ver. Tem um caso que eu não sei quem é o profeta e muito menos o rei, mas que ele foi lá e soltou o Senhor mandou uma profecia e ele falou para aquele rei o que ia acontecer, e a Bíblia diz que a hora que aquele rei foi estender a mão para pegar o profeta, a mão dele secou. A mão daquele rei secou. Por quê? Porque ele ia tocar num profeta de Deus. E aí ele orou novamente e a mão dele foi restaurada. Então aqui o profeta, o mensageiro de Deus, Malaquias, ele estava transmitindo uma sentença que tinha sido originada no trono, diretamente do Senhor. Muito bem, Israel sempre gostou quando Deus aniquilou as nações, né? Se você olhar desde o Egito até a terra de Canaã, Deus sempre tirou da frente de Israel muitas nações que impediam a passagem dele. Só que agora o confronto era com Israel. Agora era com Israel que Deus estava tratando. E aí eu digo para vocês, o Senhor trata conosco também. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. 1 Pedro 4:17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vixe, eu vi uns 3 vixe aí. Vixe. Pois é, se o julgamento começa por nós, o que será daqueles desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu tenho certeza que cada um de vocês agora viajou no seu pensamento, na sua casa, nos seus amigos, na sua família, seus colegas de trabalho, como eu também viajei. Quantos que nós temos no nosso lar ainda que não se dobraram diante do Senhor? Só que eu não quero falar deles, eu quero falar de você. Que o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Começa por mim e começa por você. E nós que estamos aqui ainda falando, é pior ainda. Porque o julgamento para nós será muito mais severo. Nós que nos prontificamos a ensinar, a pregar. Se aqui nós falarmos alguma coisa que não estiver dentro da palavra do Senhor, inventarmos alguma coisa, tirarmos alguma coisa, o julgamento para aqueles que pregam, que ensina, é muito mais severo. A vara da disciplina estava agora sobre Israel, meus queridos. Agora ele estava sentindo o que era a disciplina do Senhor. Aquele povo, ele não ficou feliz em ouvir isso. Não ficou feliz em que o Senhor estava, não castigando, mas estava disciplinando aquele povo. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós não devemos ficar tristes. Apesar da Bíblia diz que nenhuma disciplina no primeiro momento ela é gostosa de receber, nenhuma disciplina ela é gostosa de receber no primeiro momento. Mas com o passar do tempo, nós percebemos que aquela disciplina, para nós, para filhos de Deus, ela produz o quê? Produz vida, ela produz perseverança, ela produz relacionamento. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem? Os bastardos? Não, Deus disciplina filhos. E se eu e você recebemos a disciplina de Deus, mesmo sabendo que no primeiro momento nós ficamos tristes, achamos que Deus está sendo injusto, que Deus não sabe tanto quanto você sabe, que Deus sabe menos do que eu sei mais do que Ele, que aquela situação está sob o meu controle e que Deus não pode fazer aquilo comigo. Mesmo que no primeiro momento você pense assim, depois essa disciplina ela produz vida em você mesmo. Vida que provém do trono. Então a disciplina agora estava sobre, a vara de disciplina estava sobre o povo de Israel. Estava sobre aquele povo, para que Deus, que estava alegando que Deus não amava eles, que Deus tinha se esquecido deles. Olha o que está acontecendo conosco. Nós voltamos, nós fomos cativos lá na Babilônia. Só que esse cativeiro, a culpa era eles mesmo. A culpa não estava em Deus, a culpa estava neles. Eles que tinham divorciado de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você e para nós. A culpa, irmãos, nunca está em Deus. A culpa sempre está em mim ou em você. Você pode ter certeza disso. A culpa nunca está em Deus. Como eu disse aqui, vale a pena seguir o Senhor, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, vale a pena seguir o Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Malaquias 1:2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Parece aqui que não tem muito sentido a resposta de Deus. O povo está
O povo está reclamando, porque o Senhor diz assim, eu tenho amado vocês. Aí o povo tem reclamado, dizendo, mas por que você tem amado a gente como? Olha a nossa situação, olha o que nós estamos passando, olha as dificuldades que nós estamos passando, não temos casa, não temos comida, não temos dinheiro, estamos presos. E o Senhor diz que nos ama. A resposta do Senhor é um pouco estranha. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Parece um negócio tão fora do contexto, mas não é nada disso. O amor de Deus por aquele povo é um amor declarado, um amor deliberado. Apesar da rebeldia deles, o amor de Deus era um amor que não deixava de existir. E o amor de Deus por aquele povo não é por causa das virtudes daquele povo. E o amor de Deus por você e por mim não é por causa das tuas virtudes. O amor de Deus por mim e por você não é por causa das tuas boas obras. O amor de Deus por mim e por você não é por causa da tua obediência. Não é por causa da tua santidade. Não é por causa do que você faz ou que você deixa de fazer. Mas o amor de Deus por mim e por você, por aquele povo, é porque Ele quis nos amar. Ele nos ama. Ele não deixou de amar, Ele nos ama. Da mesma forma que Ele está dizendo para esse povo aqui, ó, eu vos tenho amado. Não é um amor passageiro, não é um amor que aconteceu e eu não estou amando mais. Não, eu amei lá no passado, eu estou amando agora e eu vou amar depois. O amor do Senhor não cessa, não é temporal, não é finito. O amor do Senhor por aquele povo e o amor do Senhor por você, neste relacionamento que Ele busca, é um amor incondicional. É um amor que eu e você muitas vezes ou sempre não entendemos, porque nós queremos trazer isso para a nossa compreensão e dizer assim, Deus nos ama desta forma. Mas Deus nos ama muito superior ao que eu e você conseguimos compreender. Muito superior. É só você olhar para a sua vida, eu olhar para a minha e ver se nós tínhamos algum mérito para que Deus nos amasse. Nenhum mérito. Mas Deus escolheu Israel, não foi porque Israel era o mais poderoso, não foi porque Israel era o mais forte, não foi porque Israel era uma nação sábia. Deus escolheu Israel porque Ele quis escolher Israel. Aqui, ó, Deuteronômio 7, de 7 a 9. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Não é porque ele era muito forte e poderoso, mas Deus amou Israel, uma naçãozinha sem qualificação. Deus resolveu amar aquele povo e a gente fica com inveja santa, né? E conosco, como é que foi? Jesus disse para nós, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foi você que escolheu Jesus, foi você que escolheu amar a Deus, foi Ele que te amou. Aquela expressão, eu vou me converter, o Senhor nos ama, irmãos, o Senhor nos escolheu. Agora, se você pedir para a gente explicar eleição e predestinação, peça para o Marco, porque eu não tenho capacidade para explicar sobre isso. Mas o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu você. Se você está aqui hoje, glorifica o nome do Senhor. O julgamento vai começar pela casa do Senhor, mas ai daqueles que não conhecem o Evangelho e não obedecem o Evangelho. Se para nós é assim, agora você pode dizer, o que eu posso fazer? Não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo. Quando nós chegarmos diante do Senhor, vai dizer assim, Flávio, o que você fez? Eu só pequei. É pelos méritos de Cristo que nós estamos aqui.
é pelos méritos de Cristo. Esta escolha, ela é unilateral. Unilateral. E Deus disse: eu vos tenho amado. Este eu coloquei aqui, é um amor contínuo, não cessou, não é temporal, não é limitado, é um amor que não conseguimos compreender, é o amor de Deus pelo seu povo, é o amor de Deus por nós. Quantas vezes o povo voltou-se contra Deus e ele sempre foi fiel, amando o povo. Quando nós olhamos isso daqui, nós falamos assim: mas que povinho, hein? Aí eu vou dizer para você, quantas vezes eu e você nos voltamos, quantas vezes nós desprezamos, quantas vezes nós fugimos, quantas vezes nós menosprezamos, quantas vezes os momentos de incredulidade tomaram conta da sua vida. Quantas vezes você praguejou? Quantas vezes eu e você fizemos isso aqui que aquele povo fez? Né? Só que Deus nos ama. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim. Apesar de toda a bondade de Deus para com o povo de Israel durante toda a história, eles disseram: em que nos tem amado? E às vezes nós perguntamos isso, irmãos. Fala a verdade, só acontece comigo? Ou com você também acontece? Senhor, o Senhor é injusto demais comigo. O reverendo Augusto Nicodemos diz assim: você nunca na sua vida peça para Deus ser justo com você. Nunca. Se você pedir para Deus ser justo com você, Ele vai te mandar você para o inferno. Peça para Deus ser misericordioso com você, porque a justiça de Deus vai nos mandar para o inferno. Agora, peça misericórdia. Senhor, seja misericordioso comigo. E às vezes nós oramos: Senhor, o Senhor não é misericordioso comigo. Senhor, olha o que eu estou passando. Olha só, a vida daquele irmão está tão boa. Olha a minha, como é que está, Senhor. Olha a minha situação. Como uma irmã disse no estudo aí esses dias: ah, mas a gente olha para o ímpio, parece que ele é tão bom, né? Não tem problema, está bem financeiramente. Eu digo: vai lá, lê o Salmo 78, que você vai ver o que diz lá no fim. Que a esperança dele está justamente aqui, é temporal. Um dia vai acabar. E aí? Aonde vai a esperança do ímpio? Aonde vai a esperança daqueles que desobedecem o Evangelho? Para onde vai? Não sabemos. Sabemos sim, perdão. Aquele povo deixou de ver a providência divina, providência que tinha acompanhado o povo desde o Egito. Aí eu coloquei aqui, fiz quando você copia de um é plágio, quando você copia de vários é pesquisa. Então eu copiei de vários aqui, que diz assim: Deus guiou, isso é coisa de professor de TCC. Deus guiou o povo, sustentou o povo com comida, deu-lhes água, livrou aquele povo de nações que queriam exterminá-lo, deu àquele povo palavra, os mandamentos, disciplinou aquele povo, e eles estavam insensíveis ao amor de Deus, deixaram de ouvir a palavra de Deus, eram ingratos ao amor de Deus. Se nós olharmos o povo de Israel, desde quando saiu do Egito, você fala: não é possível que esse povo seja assim. E quando nós olhamos de fora, fala: puxa vida, mas que povo duro de coração, que povinho. Só que nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes nós ferimos o coração de Deus com atitudes de rebeldia e ingratidão? Já eu vou voltar na resposta do Senhor. Vocês dizem por que você diz que me ama? Quando nós olhamos para Isaías 29:13, dói quando nós lemos isso daqui, ó. Visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas pelos homens. Pois é, a gente fala assim: nossa, mas isso é Velho Testamento. Não, Jesus falou também, ó. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, essa hipocrisia, ela ultrapassou esse tempo. Lá do Velho Testamento ela foi para o Novo. Apesar de que os profetas, Jesus falou sobre o pano de fundo do Velho Testamento. Mas aqui, ó, era um povo que continuava do mesmo jeito. Continuava louvando o Senhor de lábios, mas o coração está longe. Ah, ainda bem que hoje não é assim, né? Ainda bem que hoje nós aprendemos, né?
Hoje nós louvamos o Senhor de coração só, né? Não, hoje continua do mesmo jeito. Muitas vezes nós louvamos o Senhor só de lábios. O coração está longe do Senhor. Será que a advertência de Jesus contra este povo é para nós também? Cabe para nós? Cabe para você? Cabe para mim? Quero um relacionamento com vocês de Jesus e não rituais. A Bíblia nos conta uma história de uma mulher chamada Ana, que tinha um marido chamado Eucana, que tinha uma adversária chamada Penina. Bons nomes. E essa Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E Penina zombava de Ana. E Ana chorava porque não tinha filhos. E a Bíblia diz que essa mulher foi diante do Senhor, no trono. E o sumo sacerdote da época chamava-se Eli. E essa mulher, ela falava só com os lábios. Ela não pronunciava palavras audíveis. E o sumo sacerdote Eli olhou para ela e diz assim, isso era 9 horas da manhã mais ou menos, afasta de ti essa embriaguez. O sumo sacerdote disse para ela assim, você está de fogo, mulher, você está bêbada, afasta de você essa embriaguez. Ela disse, não, Senhor, sou mulher atribulada de espírito, estou clamando ao Senhor para que Ele me dê um filho. Essa mulher sabia o que era relacionamento com o Senhor, e Deus deu o filho para ela, um único filho. E o nome desse filho é Samuel, profeta, juiz e sacerdote. Chegou diante do Senhor com relacionamento, apesar dela só mover os lábios, mas o coração dela estava ligado com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Ela foi diante do Senhor e o Senhor atendeu a oração de Ana. Não nesse extremo, mas nós quando chegamos diante do Senhor, Ele ouve a nossa oração, atende de acordo com a vontade dEle, mas Ele ouve a nossa oração. Dando sequência aqui, Malaquias 2, eu peguei uma parte do versículo 2 ali, diz assim, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Isso é pesado. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor disse, amei a Jacó. Quem foi Jacó? Quem foi Jacó? Um enganador, um mentiroso. Jacó enganou o irmão dele. Jacó mentiu para o pai dele. Jacó fez um monte de coisas erradas, só que Deus amou a Jacó. Não é estranho? Ele não escolheu Jacó por causa da sua sinceridade, por causa dos seus belos olhos azuis. Ele não escolheu Jacó porque Jacó era um caçador era Esaú. Ele não escolheu Jacó porque Jacó ficava na tenda junto com Rebeca. Ele escolheu Jacó porque ele quis escolher Jacó. Porque ele quis estabelecer a partir de Jacó a linhagem santa, a sua descendência. Da mesma forma, a Bíblia diz que Deus escolheu eu e você porque Ele quis, porque eu e você não tínhamos nada para oferecer em troca dessa escolha. Diz aqui, 2 Timóteo 9, porque nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, e eu vou dizer para você, e continuamos não tendo nada que oferecer em troca disso. Não é porque Ele nos chamou que não agora, eu tenho nada, continuamos não tendo nada. Ele diz assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quem era Esaú? Quem foi Esaú? Esaú era irmão de Jacó. Irmão gêmeo. Só que Esaú era mais forte. A Bíblia diz que Esaú nasceu cheio de pelos, coberto de pelos. Era um caçador, era um cara forte. Era para ser o rei,
era para ser o príncipe, a descendência para vir a partir dele. Só que Deus resolveu escolher Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Ele não era o primogênito era Esaú, mas Jacó nasceu no segundo plano. Só que Deus resolveu estabelecer a sua linhagem através de Jacó. Esaú foi aquele que vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele estava com fome quando ele voltou de uma caçada, e Jacó estava fazendo uma sopa ali, um prato de lentilhas, e Jacó ofereceu aquela comida para Esaú. Esaú estava com fome, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Só que o Senhor já tinha dito sobre isso. Gênesis 25, 23, respondeu o Senhor para Rebeca, porque os dois filhos brigavam no ventre dela, e ela foi consultar o Senhor. Mas o que está acontecendo? O Senhor respondeu o Senhor: das duas nações há no teu ventre, Rebeca, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho é Esaú, que nasceu primeiro, vai servir a Jacó, que nasceu depois. E aí, nós vemos aqui em Hebreus 12, 16 a 17, o escritor de Hebreus falando sobre Esaú, para que nós não sejamos como Esaú. Ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Saul queria a bênção de volta, mas não queria se arrepender. Não queria se arrepender, não achou lugar de arrependimento, mesmo que com lágrimas buscasse. Esaú não dava valor às coisas espirituais, ele preferia satisfazer o seu apetite ao dar importância às coisas de Deus. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. A fome falou muito mais alto. Ele não dava valor às coisas de Deus, enquanto Jacó tinha uma percepção um pouco diferente. Isso traz para nós o que? Contextualizando, quantas vezes nós recebemos ofertas, irmãos? Quantas vezes nós recebemos ofertas para trocar o nosso Jesus por programas, ofertas tentadoras, às vezes? Vocês acham que o nosso inimigo ele fica sentadinho, sem querer nos tentar? Quantas vezes nós recebemos propostas de trocar o nosso Jesus por um prato de comida ou qualquer outra coisa? Nós encontramos nesses versículos um currículo de Esaú: impuro, profano, e que trocou o seu direito de primogenitura. E quem é Edom? Olha, aqui que eu quero chegar. Quem é Edom? Esse povo que ele diz aqui. Edom é o descendente de Esaú. Olha que interessante. Edom é os descendentes de Esaú. O que aconteceu com Edom? Eu já estou quase terminando. O que aconteceu com Edom? Edom, quando o povo saiu do Egito e caminhou na terra, no deserto, chegaram a um lugar chamado Cádiz. E de lá eles mandaram mensageiros para o rei de Edom, que falando assim: deixa-nos passar pela tua terra, nós vamos pela estrada real, nós não vamos beber água, não vamos destruir nada, nós vamos só caminhar aqui porque nós estamos indo para a nossa terra, a terra prometida. O rei de Edom disse: não, você não vai passar pelo meu país, pela minha terra, porque se você passar eu vou sair contra você na batalha. E a Bíblia diz que o povo de Israel teve que cortar caminho, não deixou passar. Só que aí eu quero dizer para você, quanto tempo atrás isso aconteceu? E agora o Senhor vem e diz assim: eu destruo Edom. Terra, povo contra o Senhor está irado para sempre. O que eu quero dizer aqui? Que o Senhor é o Senhor da história. Que o Senhor, os planos dele não são frustrados, que os caminhos do Senhor são retos, que as coisas acontecem, só que o Senhor sabe o que está fazendo. Às vezes nós achamos que o Senhor perdeu o controle, principalmente quando nós olhamos para o nosso país, nós achamos que Deus perdeu o controle da situação, só que Deus não perdeu o controle da situação. Da mesma forma que Ele não tinha perdido o controle aqui, Ele não tinha perdido o controle aqui, Ele sabia o que estava acontecendo. Ele diz: agora,
se você buscar um pouco mais na palavra, lá no livro de Obadias, o Senhor vai dizer assim para Edom: vocês não deviam ter matado o meu povo, vocês não deviam ter ficado na encruzilhada para impedir eles de fugir, agora eu te destruo. O mal desse povo foi pelejar contra o Senhor. Lembra lá quando Gamaliel foi usado pelo Senhor, quando os discípulos começaram a pregar, e os caras falaram assim: não, vamos açoitar. Que Gamaliel disse: olha, levantou aqui alguém chamado Judas, e foi um povo com ele. Levantou outro chamado Teudas, e foi um povo com ele. Mas esses daqui estão pregando, tenha cuidado, para você não se achar lutando contra Deus. Então, esse povo, ele combateu contra Deus, e esse foi o grande prejuízo dele. Deus nunca se esquece dos seus. Coloquei alguma relação aqui. Mesmo tendo passado muito tempo, Deus nunca é enganado. Ele sempre tem a história sob domínio, os planos dele sempre são cumpridos, os esforços de Edom de reconstruir foram destruídos por Deus. Por quê? Porque eles queriam construir sem a permissão de Deus, sem o relacionamento com Deus. Às vezes, irmão, nós queremos fazer as coisas pela nossa própria força, sem buscar no Senhor a aprovação dele. Por quê? Porque nós temos quase certeza que Deus vai dizer não. E antes dele dizer não, então eu vou fazer, depois eu busco a aprovação dele. E aí nós quebramos a cara. Por quê? Nós queremos fazer. Não, mas eu tenho certeza que isso está certo. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Pergunta antes para você ver. Pergunta antes para você ver. Às vezes você vai tomar um redondo de um não. E aí você fala assim: puxa vida, né? Mas eu vou lá e faço. E aí eu pago as consequências. Por quê? Por causa da nossa ingratidão, a nossa incredulidade, a nossa autossuficiência. Concluindo aqui, Malaquias 1:5. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos termos de Israel. E aqui eu vou sentar nos ombros do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim: Deus não age apenas na vida do seu povo, nem apenas na igreja. Deus não é propriedade da igreja. Ele não é uma divindade tribal. Ele é o Senhor do universo. Ele não precisa dar satisfações para nós das suas ações. Ele age em todo o mundo. Ele julga as nações. Deus precisa dar satisfação para você? Para mim, não precisa dar satisfação para nós. Ele é o Senhor, Ele julga as nações. A soberania de Deus não se limita ao seu povo. Se Israel olhasse melhor ao redor, viria como Deus foi maravilhoso com eles, em detrimento às demais nações. Se nós olhássemos um pouquinho para a nossa vida, nós vamos ver o quanto Deus é maravilhoso conosco. Vocês dizem: Senhor, em quem o Senhor tem nos amado? Lembra de Jacó? Eu escolhi Jacó. Ou seja, meu amigo, eu te elegi, eu elejo aquele que eu quero, eu chamo aquele que eu quero. Nós vamos para o livro de Hebreus, parece, não sei se é Hebreus que fala isso, esqueci, que fala assim, não é Hebreus, que Paulo fala, que eles não haviam nascido ainda. Romanos, eles não haviam nascido ainda para que Deus dissesse: não, esse fez e esse não fez. Deus escolheu lá no ventre. Deus disse para Rebeca: eu vou escolher o Jacó, o menor. Por que ele fez isso? Porque ele quis fazer isso. Porque ele é soberano, porque ele é Deus. Ele faz aquilo que ele quiser. E hoje, nós fazemos parte da família de Deus, irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós estamos nessa relação. O Senhor nos ama, o Senhor nos disciplina, o Senhor mexe na nossa vida, tira algumas pissarras, alguns lodos, algumas terras que estão atrapalhando a nossa vida. Isso dói. É uma coisa que você vai tirando os galhos de algumas árvores, vai cortando, vai limpando, vai tirando e vai deixando-nos limpo para adorar a Ele, para glorificar o nome dEle. Eu quero terminar mesmo com algumas aplicações, poucas, só 5 aplicações básicas, que diz assim: é Deus quem edifica e quem derruba. Quando Ele edifica, ninguém derruba. E quando Ele derruba, ninguém edifica. É Deus quem abre ou fecha as portas. Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. A ingratidão fere o coração de Deus. Essa é para nós. A salvação depende do amor de Deus. O que deve nos espantar é o fato dele ter escolhido eu e você.
Vou repetir essa aqui para você dormir bem hoje. Você dormir bem essa noite. A salvação depende do amor de Deus. O que deve nos espantar é o fato dele ter escolhido eu e você, para ele. E o último, Deus quer relacionamento conosco. Irmãos, Deus não quer rituais. Deus não quer rituais. Deus quer relacionamento. E como é que eu tenho relacionamento com Deus? É orando, é meditando, é contemplando, é lendo um material bom, é lendo a Bíblia, é conversando com irmãos que professam a mesma fé, é se reunindo na comunidade, é buscando a presença do Senhor. Como é que eu faço isso? Assim, é ouvindo a palavra do Senhor. Não é como a gente tem ouvido, não, deixa quieto. Então é desse jeito que nós vamos nos relacionar com o Senhor. Amém?